Aula 3, vamos continuar aqui, principais enfermidades da aula. Daqui a pouco a gente distribui a 4, que é a aula de hoje, na verdade. Então a gente estava falando sobre as principais enfermidades que atingem a alma, semana passada. E... a gente parou ali num exemplo da primeira enfermidade, em que a gente estava falando sobre o quê? Depressão. Tristeza versus depressão, né? Então, se você tem aí a sua lição, a gente começou a ler aí o texto de primeiro livro de Reis 19, do 3 ao 9. Então, eu queria te convidar a voltar nesse texto aí, só para a gente finalizar esse exemplo à luz da Bíblia, e a gente seguir para as outras. Primeiro livro de Reis 19, a partir do versículo... Onde que a gente parou? Para ver se vocês estão bem aí, ligados aí. Então, 1 Reis 19, a gente estava falando sobre Elias, né? O profeta Elias, a gente estava falando que ele tem um momento aí tremendo que ele resolve fugir, né? E é interessante que o primeiro sentimento que o acometeu foi qual? Que a gente falou semana passada, vamos ver. Você ainda está aí, medo, né? Então ele foi tomado pelo medo, foi a primeira coisa que chegou até ele. E aí, por causa do medo, ele decidiu fugir. E é interessante que a maioria dos problemas que a gente enfrenta, na verdade, são ilusórios, né? Não tem base na realidade. E a maioria das enfermidades da nossa alma são da mesma forma. Ele tinha tido um momento tremendo, tinha enfrentado, vencido, matado 450 profetas de Baal, e de repente ele recebeu uma ameaça de morte de uma mulher, né? Embora a gente brinque, uma mulher terrível que é Jezabel. Ele foge. E é interessante que ele foge para não morrer, não é isso? Foi isso que a gente leu? Ele fugiu para não morrer, porque ele recebeu uma ameaça de morte. Depois que ele fugiu e está lá descansando embaixo daquela árvore, ele fala para Deus: Deus, me mata. Já tive o suficiente, né? Deus, ele deve ficar olhando do alto do seu trono para a gente pensando: rapaz, esses meus filhos são complicados, né? Eles me pedem as coisas, eu dou, eles reclamam do que eu dei. Aí eu quero dar algo para eles, não querem, eles saem correndo. Né? Deus deve ficar impressionado com a gente, mas Deus ama a gente mesmo assim, glória a Deus, né? E aí, quando a gente pega o estado aqui de Elias, a gente pode ver claramente que ele está num estado depressivo. Por quê? Porque quando a gente lê ali, não só esse pedido dele, o desânimo dele foi de 8 a 80 muito rápido, a oscilação cresceu demais, de repente ele estava ali, né, com medo, de repente ele começou a entrar num processo. A gente continua lendo aqui, ó, a partir do versículo 5, diz assim, vamos do 4. Entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. Versículo continua. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Então a direção para ele foi o quê? Levanta-se, coma e levante-se. Ele só fez a primeira parte. Ele comeu, mas deitou novamente. Quando a gente está num processo assim, e a gente precisa identificar isso, parece uma coisa simples, mas esse texto bíblico é tremendo para a gente extrair princípios de como a gente deve agir num momento como esse. Começa com uma leve tristeza, na maioria das vezes. Quando essa tristeza se instaura e vai permanecendo, se a gente não ativar mecanismos, claro, em primeiro lugar em Deus, a presença de Deus na nossa vida, o relacionamento com Ele, mas se a gente não tiver atitudes práticas como esta que Deus, através do anjo, está pedindo de Elias, a nossa situação vai só piorando. Né? Então a gente sempre tem que ir no contrário daquilo que está acontecendo. Então, se você está com vontade de ficar isolado, você não pode se isolar. Se você está o tempo todo com vontade de ficar deitado, você tem que se levantar. Se você não está com fome, você está sem vontade de comer, você tem que comer, mesmo forçadamente. Por quê? Porque quanto mais você se permitir ficar nessa situação que os teus sentimentos estão pedindo, mais você vai entrando nesse ciclo e vai ficar cada vez mais difícil sair.
E é interessante que a gente precisa fazer, e é interessante esse exemplo também, porque nesse processo a gente vai receber conselhos, direções, seja de uma pessoa próxima, seja da família, seja até se chegou no nível de ter que procurar um profissional, seja um psicólogo, um psiquiatra, um médico. A gente também precisa seguir o conselho integralmente, né? Como nesse exemplo aqui, olha, coma, beba, levante-se. Aí a gente continua a narrativa, olha só que interessante, diz assim: o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois sua viagem será muito longa. Versículo 8. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Até aí está ótimo, mas olha o versículo 9. Ali entrou numa caverna e passou a noite. De novo, Deus falou para ele para encontrar com ele. Então a presença de Deus naquele tempo habitava também no monte. Mas ao invés dele ir lá, você chega diante do monte. O que você deveria fazer naturalmente? O que você acha? Subir o monte, né? Porque a Bíblia diz que ele está no alto. Mas aí o que Elias faz? Está diante do monte, o que ele faz? Entra na caverna. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. As direções que a gente recebe, a gente deve seguir integralmente. Senão a gente não vai colher a consequência positiva, benéfica, né? E é muito interessante quando você olha aqui nesse versículo 6, que diz que Elias olhou ao redor e ali junto à cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro d'água. É interessante a gente olhar isso aqui, porque isso aqui nada mais é do que uma representação, um simbolismo da presença de Deus, tá? Porque Jesus, ele é o pão vivo que desceu dos céus e a fonte de águas vivas. Então, justamente aquilo que seria alimento para mudar a transformação dele é um pão assado sobre brasas quentes, isso faz alusão ao Espírito Santo, e um jarro de água, né? Então, Deus, ele está presente. Por que é importante a gente falar e ver esse pedacinho aqui? Parece ser importância. Porque Deus, ele está presente em todos os momentos da nossa vida, em todos os momentos. Os bons, os maus, os difíceis, os fáceis. E ele se manifesta de formas que a gente entenda. Então a gente precisa realmente ter discernimento para enxergar essas coisas. Amém? Entendemos? Então, o que a gente precisa entender aqui, além desse exemplo bíblico, sobre tristeza? Tristeza é algo natural da vida. É isso que a gente quer fazer, essas correlações aqui com essas principais enfermidades da alma que a gente vai estar trabalhando aqui. Tristeza é algo normal da vida, em algum momento você vai ficar triste. Elias começou com medo, mas esse medo foi gerando uma tristeza, até aí tudo bem. O problema é quando a gente deixa que esse medo nos domine, essa tristeza se instaure, e aí começa a sair do natural. Depressão não é algo natural. Hoje em dia a gente tem uma corrente muito grande em que é alegado que nós temos deficiências bioquímicas. Existe. Mas não é a maioria dos casos, não é a maior parte. Só que a gente se deixa levar por isso. A gente aceita isso como verdade. Então, a depressão é um grande mal, não desse século, de alguns séculos anteriores, e vai continuar se a gente não se posicionar e entender isso. Entender aquilo que é natural em detrimento daquilo que é anormal. Esse é o princípio de Deus para nós. Tristeza é normal, ela cumpre um propósito. Você não vai nunca acordar todos os dias alegre, né? Quem dera, né? Todo dia você acordasse, oh, que alegria. Aí teu time perdeu, você, oh, que alegria, né? Aí o marido e mulher brigaram, oh, que alegria, né? Vai falando mais coisas aí. Você bateu o carro, está repreendido no nome de Jesus, né? Mas houve um acidente de carro, você, oh, que alegria. Não é assim. A vida é feita de momentos difíceis, momentos tristes. Você perdeu alguém, a tristeza, ela cumpre um propósito. E é normal. Mas a depressão não. É isso que a gente precisa entender. E normalmente começa com uma coisa simples, mas vai se instaurando e ficando de uma forma descontrolada, tá? Qual a base para a gente entender tudo isso aqui? João 8,32. Quem pode abrir para nós e ler aí? João 8,32. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Amém. A palavra de Deus diz que conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Entenda uma coisa. Aquilo que é verdadeiro te liberta. Aquilo que é mentiroso te escraviza, tá? Verdade liberta, mentira escraviza. Então, esse é o princípio de Deus. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade? Primeiro, Jesus Cristo
é a própria verdade. Ele é Deus, Ele morreu por nós, Ele ressuscitou. E nós tivemos acesso a tudo que temos direito através dele. Mas segundo, outras verdades, como realmente as coisas são, né? A gente falou isso em outra matéria. Verdade está ligada à realidade. Então, se você pegar esse exemplo bíblico aí de Elias, e ele fosse submeter à verdade, ou seja, o conhecimento de Deus, e o que realmente as coisas eram, como elas estavam acontecendo, ele não teria ficado desse jeito. Ele teria visto, não, eu acabei de vencer essa competição, digamos assim. Eu acabei de derrotar esses 450 profetas. Não vou ser vencido por uma única pessoa, independente se é mulher ou homem, né? Não, Deus está comigo, não, eu não vou fugir, eu não vou me esconder. Eu consigo vencer isso. Então, verdade. Mas ele decidiu acreditar numa mentira, de uma notícia, de um rumor, apenas uma mensagem, olha, até amanhã você vai estar morto. Ele falou, meu Deus, vou meter o pé, né? E o mais interessante, como a gente brinca, mas é muito sério, como ser humano nós agimos, né? Foge para não morrer e depois que fugiu me mata, Deus. Então é uma coisa muito interessante como nós somos, né? Se deixou-se vencer pela mentira do medo, tá? Então João 8,32 é a base para tudo isso. Então, se você quiser anotar ali entre depressão versus tristeza, né? Ali é depressão versus tristeza. Tristeza, ela cumpre um propósito, nos levar a lamentar, a chorar, né? De forma sincera os acontecimentos da nossa vida, principalmente os dolorosos, né? Então a tristeza, ela cumpre um propósito, ela cumpre um papel, e é natural, é normal. Agora a depressão, aí já é outra coisa. É um sentimento de tristeza intensa, profunda, persistente e o principal, desproporcional aos acontecimentos. Então, se você quiser anotar, depressão, sentimento de tristeza intensa, profunda, persistente e desproporcional aos acontecimentos, tá? Então, é totalmente proporcional. Aconteceu uma coisa pequena e a gente começa a olhar de uma ótica muito maior de como ela é. E ela persiste. Ela não vai embora imediatamente. Sentimento de tristeza intensa, ou seja, muito forte, né? Vem de uma forma muito forte, profunda, persistente e desproporcional aos acontecimentos. Tristeza, sentimento... Não, o que você falou? O que você quer que eu repita? Sobre tristeza? Tristeza, ela cumpre um propósito, né? De nos levar a lamentar, a chorar os acontecimentos da nossa vida. É até importante a gente pensar que o lamento e o choro, eles nos colocam no caminho de cura e restauração. Porque se você não lamentar aquilo que aconteceu, você não entra em contato com seus sentimentos. Se você não lamentar, se você não chorar, quando eu digo chorar, cada um reage de uma forma. Mas é o lamento. Se eu não lamentar, ou seja, se eu não parar para verificar aquilo que está acontecendo e me permitir entrar em contato com esses sentimentos, porque eu não sou um robô, eu não sou uma máquina, eu não vou conseguir enxergar realmente o que está acontecendo, com sinceridade, com verdade. E eu não vou me colocar num caminho de cura, tá? Então isso é muito importante. Amém? Segundo ponto aí, distúrbio de ansiedade versus o quê? O que você acha? Oi? Preocupação, perfeito. Distúrbio de ansiedade versus preocupação, ou você pode colocar preocupação responsável. Responsável. Distúrbio de ansiedade versus preocupação responsável. Algumas pessoas para me ajudar aí. Quem pode ler para nós Filipenses 4, do 4 ao 9? Quem pode ler? Uma pessoa? Opa, Carlos. E uma pessoa, abra em Mateus 6. Quem pode abrir para a gente em Mateus 6? Henrique. Então, aqui Carlos, Filipenses 4, 4 ao 9. Henrique lê, depois abre para a gente Mateus 6, do 25. Mas eu vou te falar aí qual de versículo, só para a gente ganhar tempo. Pode ler, Carlos, por favor. Do 4 ao 9. 4 do 4 ao 9. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma,
mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. E o Deus da paz estará com vocês. Amém. Mateus 6. Lê pra gente, deixa eu só pegar aqui lê do 31, por favor. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, Isso. em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Lê o 34 também, por favor. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém. Então depois você em casa, né? Tarefa para vocês, leiam esse capítulo 6, do 25 ao 34. A gente leu os principais para ganhar tempo, né? Tempo é algo que a gente precisa lutar sempre. Mateus 6, 25 ao 34. Então a gente vai pegar esses dois textos e entender uma coisa. O que é a diferença aqui? Algo natural, você se preocupar com algo que você precisa fazer. Preocupação responsável. Um exemplo, eu tenho que dar aula aqui, por exemplo. É óbvio que eu vou me preocupar com o que eu tenho que fazer, vai surgir um certo desconforto porque eu tenho que preparar o que eu vou falar. Mas isso não pode roubar minha atenção, não pode roubar meus pensamentos, me deixar desesperado. Meu Deus, amanhã tem aula, eu preparei a matéria, não preparei, será que está tudo certo? E é assim que a maioria das vezes a gente tem agido com algumas coisas. Então, o que é preocupação responsável? É simplesmente você, é um estado de alerta em que te lembra que você tem que cumprir alguma responsabilidade. Uma conta que você tem que pagar, um compromisso que você tem, alguém que você tem que se encontrar, uma tarefa que você tem que fazer. Isso é preocupação. Você vai se preocupar. A pessoa que não se preocupa, meu irmão, dá o segredo pra gente aí depois. Mas se você tem algo a fazer, você tem uma tarefa a ser desempenhada, algo a ser resolvido, isso vai gerar em você um certo desconforto. E esse desconforto é uma lembrança da importância daquilo para você. Isso é normal, é natural. Deus nos criou com esses mecanismos que são acionados quando a gente vai ter que entrar em contato com essas coisas. Agora, distúrbio de ansiedade, né? Porque a ansiedade ela evoluiu. A ansiedade em si já é nociva. E aí a ansiedade virou um distúrbio, ou seja, algo que realmente tomou conta das pessoas, em que elas vivem em função daquilo, né? Aí o distúrbio de ansiedade já é normal, né? Eu vou ler aqui para vocês anotarem. Nervosismo e preocupação intensas, duradouras. Nervosismo e preocupação intensa, duradoura. Frequente. Nervosismo, preocupação intensa, duradoura, frequente. Que permanece, tá? Permanece. Então isso é distúrbio de ansiedade. E muitos desses ciclos levam bastante tempo. Tem alguns ciclos como esse que levam em torno de 6 meses. Você fica daquele jeito. É tão interessante isso que é tanto para coisas que já aconteceram, quanto para coisas que vão acontecer. Às vezes a gente pensa, não, a ansiedade é só porque vai acontecer. Não, às vezes são coisas que já aconteceram na nossa vida, mas elas tomaram conta da gente de tal forma que o negócio já passou e a gente ainda está respirando, pensando naquilo, como eu poderia ter agido diferente, como eu poderia ter resolvido e já se preparando para o próximo ciclo, né? Nesse mesmo exemplo que eu dei, é como se eu estivesse tão nervoso com a aula de hoje, a aula já passou, eu estou chateado, nervoso, preocupado com alguma coisa que deu errado, que eu não fiz da forma que deveria, e já estou transferindo isso para a próxima aula que vai vir. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso rouba o nosso sono. E ali naquele texto de Filipenses, que o Carlos leu para a gente, Deus nos apresenta, porque isso é mais importante, uma maneira de lutar contra isso, de lidar com isso. Tem um mecanismo aí que Deus nos apresenta aí, então eu queria
convidar todos vocês a abrirem aí nesse capítulo de Filipenses que o Carlos leu. Para a gente extrair esse princípio e usar na nossa vida. Que não é só para ansiedade, serve para várias outras coisas. Mais estabilizado. Sim. Ó, Filipenses 4, aí, a partir do 4, que foi o que o Carlos leu para nós. Lá no texto de Mateus 6, que depois vocês vão ler com calma, Deus está resumindo ali, olha, não se preocupem com coisas que ainda vão existir. Se preocupem com o dia de hoje. Né? Quantas DRs já tive com Deus por causa desse versículo aí? Basta cada dia o seu próprio mal. Né? Eu brigava com Deus e falava, Deus, mas não podia ser basta cada dia o seu próprio bem? Tinha que ser mal mesmo, é desse jeito? Mas os dias são maus. É o que a Bíblia fala, então não tem como a gente discutir. Né? Então, na verdade, é um alerta de Deus para a gente dizer, olha, vai existir dias maus. Vão existir dificuldades no seu dia, você precisa estar preparado para elas. Mas no que é hoje, não se preocupe, ainda vai acontecer. Então, Filipenses 4, ele começa dizendo assim, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Alegria é um estado baseado numa decisão. Tá? Então eu posso me permitir ficar alegre e permanecer alegre, ou eu posso me permitir entristecer e permanecer triste. É um estado, baseado numa decisão. Ah, pastor, não é tão simples assim. Realmente não é, mas é baseado numa decisão. Aquela notícia que vem para te desanimar, aquela notícia que vem para te acabar, você tem que recebê-la, lidar com ela e seguir em frente. O problema é que a gente recebe, não lida do jeito certo com ela, e a gente vai entrar na outra matéria que é a inteligência emocional, e aí a gente permanece naquele estado de recepção da notícia. Né? Você chega lá, por exemplo, fala uma notícia ruim aí, alguém aí. Uma doença. Oi? Como é que é? Soltaram o Lula? Ah, tá. Não vou comentar porque aí tem diferentes pensamentos, né? Mas para mim é triste mesmo essa notícia. Mas assim, cada um tem direito de ter seus direitos de escolha e decisão, né? Até porque a gente não está falando de política, a gente está falando de figuras, né? Figuras públicas e principalmente de crimes, né? Dependente do que cada um acredite. Mas nossa justiça é de Deus, nela a gente decide acreditar e confiar, né? Amém? Então, tem a doença, tem essa aí da soltura do molusco. Então tem várias notícias aí que podem trazer algo ruim para cada um, né? Cada um reage de acordo com aquilo que lhe causa bem ou lhe causa mal, né? Só que aí quando você olha para isso, como que você reage àquilo? Por exemplo, o estado de espírito de alguém é uma decisão e ele interfere diretamente na sua continuidade. Você recebe lá, vou pegar o exemplo dela, vou pegar esse do molusco não. Aí você pega o exemplo dela lá, você recebeu uma notícia de uma doença. Rapaz, ninguém fica feliz quando recebe uma notícia de uma doença. Só se você for assim, muito fora da caixa, né? Muito fora do padrão. Mas você recebe uma notícia, a primeira reação tua vai te abalar, provavelmente. Principalmente se for uma doença que não seja tão simples. Ninguém de repente é abalado com uma gripe. Mas quando é algo mais sério, aquilo te abala. Como eu brinco, primeira coisa, procura logo uma segunda opinião. Não fica com a primeira opinião. Aí a primeira opinião te falou assim, ó, você vai morrer. Não, vou procurar uma segunda. Aí o outro fala, você não vai morrer. Você procura a terceira. Se o terceiro falou, você não vai morrer, já fica com essa, não procura mais nenhuma. Se falou, vai morrer de novo, então vai procurando. Brincadeira. Mas você, primeiro de tudo, você precisa verificar, ver e, acima de tudo, decidir crer em Deus. Porque o apóstolo Paulo fala, por exemplo, que morte em Cristo é lucro. Por quê? Porque a gente vai se encontrar com Ele. Claro, mas a verdade é que nós somos, infelizmente, muito terrenos. A gente quer ficar muito tempo nessa terra. Que não é o melhor, mas a gente quer. Então, mas eu preciso lidar com isso
trazendo à minha memória aquilo que me traz esperança, que é isso que a Bíblia diz. Trazendo motivos de alegria, por isso que a Bíblia diz, alegrem-se sempre no Senhor, ou seja, relembrem aquilo que te gera alegria. Lembre-se das promessas de Deus, lembre-se do que Ele falou de bom ao seu respeito, para você poder construir essa posicionamento de alegria, porque é uma construção. Ninguém simplesmente recebe uma notícia triste ou ruim, como nesse exemplo, eu vou ficar alegre agora com essa notícia. Não vai. Você vai receber, aquilo vai te abalar, mas você vai construir novamente uma postura, um estado de espírito, que baseado no Espírito Santo vai se tornar bem mais fácil. Então primeiro ele fala isso, alegre-se. Ele fala, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. O que é a amabilidade? Né? O amor de vocês seja conhecido. O problema é que a gente recebe algo ruim, a gente quer distribuir algo ruim, né? Você recebe uma notícia como essa, a pessoa chega perto de você, bom dia, só se for para você. Porque o meu dia não está sendo bom. Mas Deus fala, vai na contramão, vai no contrário, esse é o nosso desafio. Mas aí, ele começa a mostrar para a gente mecanismos, 6 em diante. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Então, primeira coisa, não permaneçam da forma que vocês estão. Ele diz, não andem ansiosos. Ele não está dizendo que a gente não vai ter momentos de ansiedade, mas ele está dizendo, não permaneçam dessa forma, não fiquem assim. E logo em seguida, o que a gente deve fazer? Apresentar isso a Deus em oração. Então, primeira coisa, eu até ensinei aqui isso nos jovens aqui. Vamos ver com os jovens aqui, ver se eles lembram, né? Tem umas 4 semanas, 1 mês e meio, vamos ver se lembram, né? Então, a primeira coisa, com base nesse texto que a gente falou, foi o seguinte: primeiro de tudo, eu preciso identificar, repita comigo, identificar. O sentimento, o pensamento, aquilo que está me incomodando. E eu preciso dar nome a isso. Eu estou ansioso, eu estou triste, eu estou com medo. Então isso serve não somente para a ansiedade, mas para tudo. É um mecanismo que Deus nos dá através desse princípio, desse texto de Filipenses 4. Então, a partir do momento que eu identifiquei, é ansiedade, aqui está falando sobre ansiedade. Mas olha para o medo, como no exemplo de Elias. Eu identifiquei, ansiedade, medo. O que eu vou fazer? Eu vou apresentar isso a Deus em oração. Então, identifico. Depois, segundo ponto, eu rejeito. Repita comigo, rejeito. Mas de que forma? Através de oração. Eu vou chegar a Deus, eis aqui o que eu estou sentindo, isso está me consumindo, eu não quero esse negócio. Você quer ficar com esse negócio? Ele falou, não andem ansiosos. Então não é para permanecer ansioso. Então, se não é para permanecer, eu não vou aceitar isso. E eu tenho esse direito, tá? É o direito de renúncia de tudo que pode vir contra mim. Todos os presentes que você recebe, embora você fale assim, não, é um presente, eu não posso rejeitar, você pode rejeitar e recusar qualquer coisa. Ninguém é obrigado a receber nada. E Satanás, ele envia seus presentes também. Sentimentos, pensamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus. Ansiedade, medo, depressão, infelizmente são presentes de Satanás. Lembra do filme lá de Troia, né? Cavalo de Troia. Recebe aquele cavalo lindo, aquela escultura, de repente o bicho abre aqui embaixo, tem um monte de inimigos escondidos ali para conquistar aquela cidade. É assim que Satanás faz com a gente. Então, esses presentes a gente tem que recusar. Então, você precisa identificar, você precisa rejeitar, né? Vamos fazer assim para ficar bonito, ó. Identificar. Os jovens vão lembrar. Rejeitar. Então, como que eu rejeito? Através da oração. Tudo na nossa vida é espiritual, por isso que a nossa matéria é saúde emocional e espiritual. Deus nos deu um mecanismo, mesmo no nosso emocional, espiritual. Que mecanismo é esse? O reino de Deus, o reino espiritual, que não existe visível, mas é invisível, ele é movido principalmente por duas coisas. Existem duas coisas principais que movem o reino espiritual. Primeiro de tudo, sangue. Repita comigo, sangue. Só que no nosso caso, aqueles que creem, Jesus, ele já derramou todo o sangue por nós. Sangue é remissão de pecados. Não existe remissão de pecados sem derramamento de sangue. Por isso que Cristo fez isso. Mas é por isso que alguns que não acreditam em Cristo ou na vinda dele, continuam fazendo isso. Seitas, religiões, em que se derrama sangue. A gente passou pelo dia 31 de outubro, por exemplo, é um dos dias mais terríveis, né, para o ocultismo. Por quê? Porque é muito sangue derramado nesse dia. E Satanás é tão astuto nas suas mentiras. O que acontece dia 31 de outubro? Além disso,
O que é? Além do Halloween, o que acontece nesse dia? Reforma Protestante. Ninguém lembra da Reforma Protestante, todo mundo lembra do Halloween. Trevas sobre a luz, escuridão disfarçada. Então, no mesmo dia em que existe algo tão importante, Satanás cria algo para tirar o foco disso e colocar naquilo que ele deseja, tá? Então, quando você vai olhar, do mesmo tempo que esse dia deveria ser tão importante para os cristãos dessa forma, é importante para o mundo das trevas dessa forma. Então, sangue a gente não precisa se preocupar, todo sangue já foi derramado por nós. Mas a segunda coisa que move o reino espiritual, o mundo espiritual, é palavra. Repita comigo, palavra. Não apenas a palavra de Deus, mas a liberação da palavra. Por isso tem algumas orações que tem que ser declarações. Quer ver um exemplo? Kelly está aqui, Kelly vai me ajudar. Mulher, né? Vem cá, Kelly, rapidinho. É só um exemplo, tá? Com todo respeito a Kelly aqui. Então a Kelly está aqui. E aí faz de conta que eu sou um homem que eu quero assediá-la. Eu quero me aproximar dela para assediá-la. Não alguém que já chega agarrando, mas vou me aproximando sutilmente para assediá-la. Se eu estou chegando na direção dela, ela não quer isso, ela não deseja isso. Se ela simplesmente dentro dela, no pensamento, sem emitir uma palavra, ela ficar assim, eu não quero, sai de perto de mim. Não chegue perto de mim, eu não quero. Vai surtir efeito? Sim ou não? Não. O que ela tem que fazer? Falar, declarar. Por quê? Quando ela disser, saia de perto de mim, além dela deixar claro que eu não tenho que chegar perto dela, as pessoas ao redor vão ficar alertas também. Vão pensar, opa, o que está acontecendo ali? Entende? Entenderam? Obrigado, Kelly. Então, por que a gente tem que entender isso? Porque espiritualmente e emocionalmente falando não é diferente. Nós somos assediados por esses pensamentos, por esses sentimentos. Então não adianta só, como normalmente nós fazemos, Deus, eu não quero essa ansiedade. Mas só aqui. Ai, Deus, me ajuda, me livra disso. Não, eu preciso rejeitar. Eu preciso substituir depois. Mas primeiro eu preciso rejeitar. Preciso dizer, declarar, eu não quero em nome de Jesus. Então, a partir do momento que você identificou aquilo que está te incomodando, que está te assediando, que está tentando se infiltrar em você, identificou, rejeite em voz audível. Não precisa gritar, como algumas denominações acreditam. Mas você tem que sair a voz. Por isso que às vezes a gente faz clamores em momentos de oração, de vigília. Mas não necessariamente precisa ser uma gritaria, né? Mas precisa sair voz. Não pode ser só aqui. Então esse é o princípio. Estamos entendendo? Sim ou não? Isso você leva para tudo na sua vida. Porque você não precisa aceitar aquilo que não te faz bem. Repita comigo. Eu não preciso e eu não vou aceitar aquilo que não me faz bem. Ansiedade não faz bem para ninguém. Distúrbio de ansiedade não faz bem para ninguém. Rouba a sua vida. Se torna uma idolatria do teu sentimento. Todas essas enfermidades da alma nada mais são do que a idolatria dos nossos sentimentos. Aquilo domina, aquilo se torna mais forte, mais importante do que Deus, do que as outras coisas boas que estão acontecendo na minha vida. Então eu tenho que renunciar a todo tipo de idolatria, né? Não é apenas uma escultura, uma imagem, mas são coisas que dominam a minha vida mais do que Deus. Isso é idolatria. Amém? Então, continuando aí nesse texto, para a gente finalizar, identificar, rejeitar, e aí vem o terceiro passo aí, que é substituir. Ele fala assim, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então o terceiro ponto, repita comigo, substituir. A ansiedade estava dominando, você conseguiu identificar, rejeitou ela, você precisa substituir por coisas de Deus. É isso que ele fala aqui. Pensem naquilo que é verdadeiro. Pense nas promessas de Deus. Deus, ao invés de dizer, da gente ficar ansioso, Deus diz pra gente, não andem ansiosos. Não se preocupem com amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. Eu preciso substituir. Quais são as promessas de Deus para a humanidade, para os seus filhos? Quais são as promessas de Deus específicas para você? Quando você estiver numa situação difícil, você precisa trazer à memória isso. Então é identificar, rejeitar, substituir. Mas tem um quarto passo. Tem aí, versículo 9.
ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Quarto passo, pratiquem. Repita comigo, pratiquem. Eu preciso praticar isso. Todas as vezes que essa situação vier novamente, eu preciso agir dessa forma novamente. E aí, qual o resultado? O Deus de paz estará com vocês. Ou seja, qual o resultado? A paz reinará em vocês. Quando ele diz que o Deus de paz estará em vocês, ele está fazendo novamente uma promessa, que a paz reinará no nosso coração. Mas eu preciso colocar em prática. Não adianta eu olhar, ouvir isso aqui na aula, fazer agora, repetir, brincar com gestos, né? Identificar, rejeitar, substituir, praticar. Não adianta se depois, quando surgir a situação no meu dia a dia, eu não colocar isso em prática, todas as vezes que for necessário. Entenda uma coisa, tem situações que você vai fazer isso e vai ser quase imediato. Você vai se apoderar disso. Tem outras coisas que estão arraigadas em você. Você vai ter que fazer isso constantemente, repetir constantemente, até que você vai tendo maiores vitórias, e aí quando você vê, isso, você se livrou disso. É como um remédio, realmente é um remédio. Da mesma forma que você não pode interromper o ciclo do teu antibiótico, você não pode interromper o ciclo da medicação que você está tomando, se você interromper esse ciclo espiritual, você não vai colher o resultado da cura, da melhora, da transformação. Amém? Entendemos? Então vamos lá, rapaz, o tempo é um negócio sinistro, né? Vamos lá. Síndrome do pânico versus, o que você acha? Que é natural, o contrário ao síndrome do pânico? Medo. Síndrome do pânico versus medo. Medo é natural. Alguém aqui não tem medo de nada? Que bom, né? Somos todos humanos. Todos medrosos. Não, medrosos não, humanos. Então, síndrome do pânico versus medo. Medo é natural, gente. O que é o medo? É um estado de alerta. Medo é um estado de alerta. É uma sensação que está ligada ao nosso organismo, que nos coloca em alerta de algo, diante de algo que a gente acredita que é uma ameaça. Então, eu vou repetir para vocês. Medo é uma sensação, ou seja, é um estado de alerta, né? Que nos coloca literalmente em alerta diante de algo que se acredita ser uma ameaça. Que se acredita, nem sempre é. Mas a gente já, nosso organismo já, opa, tá chegando aquele bichinho ali, você já, opa, ele tá vindo ali. Estamos numa cidade chamada Cascavel, né? Então, e ver aquele bichinho se arrastando e o chocalho, você já corre, né? Então, medo versus síndrome do pânico. Medo é natural, é normal. Ele te prepara para as situações que vão acontecer, né? E a gente vai ter essas coisas. Uma coisa que a gente tem que entender claramente é que primeiro a gente sente, depois a gente analisa. Primeiro nós sentimos, depois nós analisamos. Isso é normal para o ser humano. Você não vai conseguir olhar assim, por exemplo, nesse exemplo que eu estou brincando, né? Tá vindo aquela cobra lá, você vai olhar assim e fala, não, essa aí não é venenosa não, né? Tá sem as presas, é uma falsa cascavel, não, vou te dar um bico quando chegar aqui, né? Não. Bom, tu já vai olhar e, eita, dá uma unção de The Flash aí pra você correr, né? Então, primeiro a gente sente, depois a gente analisa. O problema é quando esse sente nos domina, como no exemplo lá de Elias. Entre o sentir e a reação subsequente é que está a questão. Eu posso sentir, mas eu preciso entrar em contato com aquilo que eu estou sentindo o mais rápido possível. Porque quando a gente olha, por exemplo, abre para alguém, para a gente aí, por favor, em Isaías 41:10. Quem pode abrir? Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. E o fortalecerei e o ajudarei. Eu o seguirei com minha mão direita vitoriosa. Amém, glória a Deus. Então, qual é a palavra de Deus para nós?
Não, mas fala com coragem aí, né? Deixa o medo de lado agora. Qual a palavra de Deus para nós? É não? Isso, aí sim são os crentes vitoriosos em Cristo, né? Não temas. Essa é a palavra de Deus para nós. Essa é a direção para nós. Mas não tema não significa, é isso que a gente sempre tem que entender naquilo que está registrado na Bíblia, que a gente não vai ter momentos de medo. O não tema significa o seguinte, ó, aconteceu medo, o que Deus fala sobre isso? Eu não preciso me deixar dominar pelo temor. Eu não posso me deixar dominar pelo medo. Porque Ele vai estar comigo. Ele vai me ajudar. Ele vai me dar condições de enfrentar. Essa é a questão. E aí, 2 Crônicas 20, vou ler rapidinho aqui. Fala de uma situação que o rei Josafá passou e a gente precisa seguir a mesma direção dele. Diz assim, ó, depois disso os Moabitas e os Amonitas, segundo o livro de Crônicas 20, do 1 ao 3. Depois disso os Moabitas e os Amonitas com alguns dos Meunitas entraram em guerra contra esse rei, Josafá. Então informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Mar Morto ainda por cima, ó. Já está em Azazon Tamar, isso é, em Gede. 3. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Agora imagina, né? Falam para ele o seguinte, ó, deixa eu ver aqui, ó, 1, 2, 3. 3 povos se juntaram num exército enorme e estão vindo acabar com você. Elias fugiu de uma mulher. Josafá recebeu a notícia que 3 povos se reuniram, um exército enorme e estavam vindo acabar com ele. Mas já pensou se ele recebesse essa notícia? Estou morto mesmo. Já era, acabou, vou meter o pé, vou entregar o jogo. Mas qual a atitude dele? Diz que alarmado, ou seja, com medo, Josafá decidiu consultar o Senhor. Então, tudo que acontece na nossa vida, a gente tem um mecanismo de colocar diante de Deus, apresentar a Deus. Uma coisa é sentir, outra coisa é se permitir dominar pelos sentimentos. É isso que não pode acontecer. E como nós devemos agir? Quem pode ler para nós Salmos 56, 3? Salmos 56, versículo 3. Vou apontar no meu dedo. Amém. Então, quando você estiver com medo, o que você tem que fazer? Confiar em Deus. Só que a gente falou sobre o medo é natural, mas o medo, vou ler aqui para vocês, em alguns casos o organismo reage de uma forma exagerada ao medo, fazendo com que esse estado de alerta transforme-se em um estado patológico, se transformando em fobia. A fobia se trata de uma antecipação do medo ou da ansiedade. No caso da fobia, o medo não prepara o indivíduo para decidir entre lutar ou fugir. Ele o paralisa, impede que se relacione com o objeto do medo. Então, o que o medo pode acontecer? Ele me paralisar e me fazer ficar com medo exagerado de algo. Porque o medo ele tem esse propósito de me fazer entender se eu enfrento, se eu corro, é um estado de alerta, uma ameaça. Mas quando isso me domina e faz ficar exagerado, se torna uma fobia. Ainda não é o síndrome de pânico. A fobia é o início do síndrome de pânico. O que é uma fobia, por exemplo? Fobia, nada mais eu brinco assim, mas a fobia é quando o medo me faz ter uma ótica invertida daquilo como aquilo realmente é. Então vou repetir. A fobia é quando o medo me faz ter uma ótica invertida de como algo realmente é. Eu enxergo invertido. Eu não enxergo como aquilo realmente é. Quer eu dar um exemplo? Adoro esse exemplo. Sempre dou, várias aulas. Quem tem medo de barata aí? Tem umas mãozinhas levantadas. 1, 2, 3, 4. Aí tem uns irmãos que falam assim, não, pastor, eu tenho nojo. Entendi. Joga uma na sala, o cara começa a correr pro canto. Não, é nojo, mas tudo bem. Rato. Opa, tá melhorando, né? O tamanho do negócio, né? Barata, rato. Tarzana, né? Entendi. Até pânico, né? Entendi. Então vamos pensar numa coisa. Vou pegar só esses 2 exemplos aí. Rato e barata. Vou nem aumentar. Vou nem responder, né? Rato e barata. Qual o tamanho da barata? Mais ou menos, em média.
Qual o tamanho do rato, em média? Ó, a fobia já se manifestando. Rapaz, tem um rato aí que é gato, meu irmão. Tem um rato aí que é cachorro, porque, meu irmão, o negócio é criado a Todd, né? Mas, agora, pensa uma coisa, vamos na barata. Barata, em média, é desse tamanho. Tem umas criadas a Todd aí também. Barata, em média, é desse tamanho. Agora, olha para a barata, olha para você. Quem é maior? Você ou a barata? Fobia. Fobia. Isso é fobia. A fobia faz a gente enxergar invertido. Parece brincadeira, mas é muito sério. A barata é desse tamanho, a gente não enxerga desse tamanho. A gente enxerga ela maior do que a gente. Isso é fobia. É quando você olha para algo e você não vê aquilo como realmente é. O medo te faz enxergar de uma forma exagerada, de uma forma distorcida. Se você conseguir limpar a sua ótica, e somente Deus pode fazer isso, tem tratamentos, né? A gente brinca, é óbvio que tem tratamentos para isso, psicológicos. Mas, em Deus, a gente pode ter a ótica correta. Então, a fobia, ela faz isso. A gente enxerga algo distorcido, a gente enxerga algo invertido. A gente olha para aquele objeto do nosso medo e a gente atribui a ele um poder muito maior do que ele tem, um tamanho muito maior do que ele tem, uma importância muito maior do que é. Isso é fobia. E a fobia, ela gera a síndrome do pânico, né? Ou seja, esse medo faz com que a gente tenha crises, em que o objeto do nosso medo nos faz paralisar e a gente não consegue lidar com aquilo. A gente trava, a gente paralisa. Seja em relação a pessoas, situações, né? Vou ler aqui, ó. Síndrome do pânico é um tipo de transtorno de ansiedade no qual ocorrem crises inesperadas de desespero e medo intenso de que algo ruim aconteça, mesmo que não haja motivo algum para isso ou sinais de perigo iminente. Vou repetir. A síndrome do pânico é um tipo de transtorno de ansiedade no qual ocorrem crises inesperadas. Crises inesperadas. De desespero e medo intenso. Posso continuar? De que algo ruim aconteça, mesmo que não haja motivo para isso, mesmo que não haja motivo para isso, ou sinais de perigo, ou sinais de perigo iminente. Então, transtorno do pânico é isso, o teu objeto de medo, e normalmente são coisas irreais, por isso que a gente falou que a base para a gente entender tudo que a gente está falando aqui é João 8,32. Conhecereis a verdade, a verdade. A gente tem que submeter aquela situação não somente a Jesus, mas a realidade como aquilo é. A gente já deu exemplos disso aqui. E normalmente essas crises de pânico, de ansiedade, estão ligadas a eventos da nossa vida, que nos marcaram, nos traumatizaram. Ou ideias que a gente se permitiu comprar, receber, absorver de outras pessoas que nos passaram. Sabe, se é ali criança, por isso que a gente falou que muito base da nossa aula começa na infância, e aí você vai ouvindo dos seus pais, olha, isso aqui acontece isso, se você fizer isso, acontece isso, você vai absorvendo aquilo, você vai absorvendo aquilo. Quem não tem medo do bicho papão aí, não tem medo do armário escuro, sabe? Tem medo do escuro, por quê? Porque foi sendo falado, o homem do saco preto, não sei se tem aqui, tem um homem do saco aqui? Tem? Não tá, no Rio tem. Não vai na rua porque o homem do saco vai te pegar, né? E aí, rapaz, a pessoa vai crescendo, absorvendo algumas situações, ou então vão recebendo informações distorcidas, né? E a pessoa vai consumindo aquilo, absorvendo aquilo, criando uma realidade a partir daquilo. Ou realmente eventos traumáticos, situações que realmente aconteceram, um fato catalisador, um gatilho, que em determinados momentos, quando menos se espera, aquele gatilho é acionado, tá? Então isso é o mais comum. 4. Transtorno bipolar versus o que é natural, diferente de transtorno bipolar. O que é? Eu ouvi, alguém falou. Oi?
Nervosismo? Não. Inconstância. Por aí. Oscilação de humor. Coloca aí. Transtorno bipolar versus oscilação de humor. Tá? Oscilação de humor. O que é oscilação de humor? O teu humor vai mudar. Agora você está bem, daqui a pouco você está mal. Você está alegre, você fica triste. Você está feliz, você fica irritado. Isso é normal. Rapaz, se você chegar para mim aqui, olha para mim aqui. Se você chegar para mim e falar, pastor, você não me conhece. Eu acordo bem, eu vou bem até o fim do dia. Rapaz, está mentindo. Tô brincando. Porque você vai oscilar, ninguém vai permanecer dessa forma o tempo todo. Até a nossa fé oscila. Hoje você está acreditando, amanhã você não está acreditando tanto. Hoje você está confiando bastante, amanhã você está, acho que não vai acontecer. Isso é normal do ser humano. O problema é o transtorno de bipolaridade, que é outra coisa, né? Então, existem coisas naturais, normais, a gente tem que lidar com elas. Mas o problema é aquilo que extrapola, né? Então, vou ler aqui. Todos nós, durante o dia, sofremos de momentos que oscilamos em nossa emoção, de maneira natural e saudável. O que define se estamos dentro da normalidade é a questão de termos essas oscilações baseadas em circunstâncias reais, proporcionais aos acontecimentos. Então, o que isso vai definir se é realmente apenas uma oscilação de humor? É se isso está baseado na realidade e se isso está sendo proporcional ao que aconteceu, né? Então você recebe uma notícia, você vai reagir em relação àquela notícia de uma forma normal e proporcional. E o tempo que você vai permanecer naquilo. Então, igual eu brinquei, se você fica bem o dia inteiro, também não tem como você ficar mal o dia inteiro. O tempo todo, passou de um dia, 2 dias, 3 dias, a pessoa quer ir falar com você, você teve uma briga com alguém, a pessoa quer resolver com você, não vem falar comigo. Tá, quando que a gente vai conseguir resolver? Daqui a umas 2 semanas você me procura. Tá errado. Isso não é normal. Não, me dá um tempo aqui, deixa eu absorver esse negócio que aconteceu. A gente senta aí e conversa, né? Às vezes os casais têm lá suas dificuldades, é normal, todo casal vai ter. Mas aí, rapaz, levar 3 dias, 4 dias para resolver a coisa, tem algum problema. Isso não é natural, né? Precisa de um tempo, mas esse tempo não pode levar tanto tempo assim, né? Então a gente precisa identificar essas coisas, né? Vou ler aqui do transtorno bipolar. O transtorno bipolar, se quiser anotar, acho que é bom. Transtorno bipolar, ou TB, mas não é TB de tudo de bom não, é de transtorno bipolar mesmo. Porque isso não é nada bom. É caracterizado por alterações de humor que se manifestam. É caracterizado por alterações de humor que se manifestam como episódios depressivos, alternando-se com episódios de euforia. Não, é caracterizado por alterações de humor que se manifestam como episódios depressivos, alternando-se com episódios de euforia. Também existem manias, tá? Coisas que você adquire naquele tempo, você cria manias que você não consegue abrir mão daquilo, não consegue deixar de fazer aquilo, e aquilo vai consumindo você. E em diversos graus de intensidade, tá? Tem inúmeros graus. Na verdade, você vai estudar aí, os médicos, né, psicólogos, psiquiatras. Oi? Ah, tá. Episódios depressivos alternando com episódios de euforia, né? Euforia, muita alegria, né? O camarada tá lá depressivo, de repente, do nada, ele tá pulando, bombando, daqui a pouco vai de novo, fica depressivo de novo, ou então fica bastante tempo no sentido de depressivo, depois fica muito tempo no sentido de euforia. Aí vai da intensidade. Na verdade, você vai estudar, claro, eu não sou médico nem psiquiatra, mas você vai estudar, conversar com psicólogos, psiquiatras principalmente. Existem inúmeros graus, é uma média de 7 a 8 tipos de transtorno de bipolaridade. Tem uns, inclusive, aí vai mesmo para o nível do bioquímico, que afetam os nossos neurônios, afetam partes químicas da nossa vida, né? Existe um tipo de transtorno de bipolaridade, por exemplo, degenerativo, em que aqueles transtornos geram perda, tá?
física. Então é sério, não é apenas uma oscilação de humor. E diz assim: normalmente, continua anotando aí, estão ligados diretamente às circunstâncias, e quando tem alguma relação, estão ligados geralmente às circunstâncias, diretamente às circunstâncias, e quando tem alguma relação, são desproporcionais ao acontecimento. São desproporcionais ao acontecimento. Beleza? Conseguiram anotar? Sim? Amém. Alguém precisa que repita? Qual que você quer que repita? Você quer a parte de oscilação de humor? Primeiro, todos nós durante o dia sofremos de momentos que oscilamos em nossas emoções de maneira natural e saudável. Beleza? A gente vai ficar por aqui. Hoje a gente nem pegou outra lição. Ó, que delícia. Essa parte é grande. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa manhã, por mais essa aula. Que o Senhor consiga realmente nos fazer imprimir tudo que nós ouvimos, não somente aqui através da aula, mas do Teu Espírito Santo na nossa vida. Nos dá um excelente domingo, uma excelente semana, cheia da Tua graça, da Tua presença, para que consigamos vencer todas as situações que se apresentarem diante de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém?